Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Mais uma vez estamos muito felizes de poder estudar a lição da escola sabatina. Essa semana nós estamos entrando na 13ª semana, estamos no finalzinho desse trimestre. E o título dessa semana será Lutando pela Paz. O verso para memorizar: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O devocional chamado Peregrino, de Bunyan, lembra um documento escrito cerca de 1600 antes, a Epístola aos Efésios, também escrita na prisão. Ele também estava na prisão. Nela, o notável apóstolo missionário imaginou um grande exército e a igreja visitando o arsenal de Deus e se vestindo da panóplia divina, termo grego para armadura completa da cabeça aos pés. Sabe, irmãos, Deus oferece para nós uma armadura completa, dos pés da cabeça aos pés. Uma armadura que nos defende contra os ataques do inimigo, contra as mentiras e enganos do inimigo. Deus tem praticamente uma armadura perfeita para que nós usamos. Nós usamos o capacete da salvação, nós temos a espada do Espírito, que é a palavra, nós temos os pés que pregam o Evangelho, as sandálias. Então nós estamos preparados. Deus está nos dando uma roupa, uma armadura de guerra, para nós lutarmos contra a potestade do mal. Porque esse inimigo, sem Cristo, nós somos completamente vencidos. Mas com Cristo, que já venceu Satanás na cruz, nós somos mais do que vencedores. Nós somos vencedores em Cristo e a nossa força não é inerente a nós, mas ela é derivada de Cristo Jesus e hoje capacitada pelo Espírito Santo a cada um de nós. Nessa semana, então, nós vamos lutar pela paz, mas tem um verso que diz o nosso honorário do Exército Brasileiro, que diz: se queres a paz, prepara-te para a guerra. Se nós queremos a paz, devemos o quê? Preparar-nos para a grande batalha contra o inimigo. Que Deus abençoe a nossa semana, que todos dediquem tempo para estudar a palavra de Deus e a lição da escola sabatina. Domingo tem como título A Igreja, um Exército Unificado. Paulo, no capítulo 6 de Efésios, versos 10 a 20, ele apresenta as armas de Deus para a nossa luta. Essa luta, na realidade, contra o mal, contra as potestades do mal, ela não é uma luta apenas individual, ela é uma luta em que Deus chama a sua igreja para lutar, para viver uma vida reta de Deus, porque o inimigo, ele não gosta daqueles que são fiéis a Deus. Aqueles que são fiéis a Deus, a sua palavra, a sua lei, ele nos odeia. Então ele vem com tudo para essa luta. Porém, essa é uma luta que nós sabemos que ela já foi vencida por Cristo. Mas nós somos chamados como igreja para trabalharmos em unidade, juntos, para darmos força uns aos outros, para permanecermos fiéis a Deus e sermos vitoriosos nessa batalha. Aqui há 3 razões importantes para apoiar a ideia de Paulo. Primeira, a passagem é o clímax de uma carta que trata a igreja. Seria estranho se Paulo concluísse sua carta com uma descrição de um guerreiro cristão solitário contra a luta contra os inimigos das trevas. Ou seja, Paulo não diz que a luta é de alguém, mas ele diz que é do povo, da igreja. Segunda razão, no fim da passagem, Paulo destacou a unidade cristã em seu chamado à oração por todos os santos. Ou seja, a unidade cristã fortalece cada cristão individualmente para orar, lutar e se apossar dessa armadura de Deus para essa grande batalha. Terceira razão, o aspecto mais significativo é que antes da carta, quando Paulo falou sobre os poderes do mal, ele os colocou contra a igreja, não contra o crente individual. Isso
para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades das regiões celestiais. Paulo coloca não uma pessoa, mas coloca a unidade da igreja. Irmãos, nós precisamos orar insistentemente e reverentemente a Deus para que Deus permita que essa igreja permaneça unida. Não unida por outro motivo que não seja o amor de Cristo e a direção do Espírito Santo. Nós precisamos permanecer fortes, unidos, para que juntos possamos vencer essa grande batalha com Cristo e para Cristo. É a minha oração por mim e por vocês. Amém. Cinto e couraça. O que seria isso? Ora, essas duas peças nada mais são do que parte da armadura, da armadura de Deus, o que Paulo imaginava e pedia aos crentes de Éfeso que usasse essa armadura de Deus para fazer frente aos inimigos, né, na hora da guerra. Então a armadura, o cinto e a couraça fazem parte, né? E nem só isso, também a verdade, o capacete, a espada, enfim, cada um com sua função, porque Paulo imaginava que os crentes de Éfeso, ele imaginava que eles usassem toda a armadura de Deus para continuarem firmes contra as ciladas de Satanás. Ora, Deus pede hoje para você e para mim que continuemos também firmes, usando a armadura de Deus, que para nós hoje seria, vamos dizer assim, a oração, né? A retidão, a sinceridade, a humildade, né? A pregação, a amizade dentro da igreja, né? E também, para voltar um pouquinho lá no cinto, né, e na couraça, o cinto, por exemplo, tinha a função de prender, né, outros utensílios na cinta, está entendendo? Na cintura. Então, dali, eles usavam para guardar aquelas bolsinhas e tal, e outros utensílios, digamos assim. Tinha umas tiras também que desciam do cinto, revestido de aço ou de cobre, coisa do tipo, e descendo todos eles terminavam formando um avental, tipo uma decoração, né? E a verdade, por exemplo, né, não é propriedade nossa, dos crentes. A verdade, nós podemos dizer que ela faz parte da armadura de Deus, mas não, como eu disse, não é propriedade nossa, né? É um dom divino que Deus nos empresta, por assim dizer. Então, por exemplo, a couraça da justiça, assim como o cinto da verdade, ela é de origem divina, sendo parte da armadura de Yahvé. Yahvé aqui você pode entender como Deus. Deus tinha vários nomes e um deles era Yahvé, né? Então fica claro, eu quero acreditar até aí. Em Efésios, no livro de Efésios, né, Paulo associou justiça com santidade, bondade e verdade, pensando nela como a qualidade de tratar bem os outros e de forma justa, especialmente companheiros, membros de igreja. E aqui, meu irmão, nesse parágrafo, cabe para mim e para você, porque não devemos ser hipócritas de maneira nenhuma, nós somos crente em Jesus Cristo e temos que tratar bem nossos irmãos, tratar bem a todos, mas a recomendação
em Efésios, através do apóstolo Paulo, é que nos relacionemos bem entre os irmãos da igreja, e você há de convir. Às vezes não há isso no nosso meio, e eu seria também um hipócrita se tivesse a oportunidade de colocar essas palavras e assim não o fizesse. Eu já frequentei algumas igrejas, né? E eu tenho notado que a relação irmão, irmã, não dá para dizer que é uma relação saudável. E Paulo aqui já notava isso naquele tempo, e ele pedia que mudasse, né? Que mantivesse uma relação boa entre os irmãos. E nas igrejas a gente não nota isso, pelo menos nas que eu passei, eu não notei isso, não notei essa dádiva, né? Que sirva para mim, irmão, e para você, inclusive, que está assistindo esse vídeo. Faça uma autorreflexão e pergunte quem é você na igreja e dentro dela. Como é a sua relação com seus irmãos? Se você está usando de fidelidade plena, você está usando toda a verdade quando com ela ou com ele se relaciona? Isso é importante, irmãos, porque você deve saber, eu até diria tem que saber, é uma obrigação nossa saber, mas eu vou colocar aqui o verbo dever, você deve, né, saber que existe alguém que a todos os pensamentos prescruta. O que quer dizer isso? O seu pensamento, ele é visto, ele é ouvido, se for preciso, por Deus. Então ele sabe o que se passa na sua cabeça, no seu coração, que muitas vezes é um coração injusto, não é isso? E nós sabemos disso. Então que façamos, enquanto há tempo, uma autorreflexão desse parágrafo e dessas palavras, porque Jesus realmente está voltando. Ora, muitas pessoas que não falavam em Cristo, hoje elas dizem, puxa, parece o fim do mundo, Jesus está voltando. Sapatos, a igreja como arauto da paz. O que seria arauto para você? Bom, arauto significa mensageiro, né? E Paulo usa aqui uma metáfora militar, né, para explicar a questão do sapato. O soldado romano, quando se preparava para a guerra, ele usava um sapato com várias solas, digamos assim, e com traves robustas, traves grossas. Você já viu as travas, por exemplo, de uma chuteira, né? Então, Paulo usava no calçado dele isso. Para quê? Para ficar firme no lugar onde ele estava, né? E manter a sua posição ali, entendeu? Então, Paulo explicou esse calçado dessa maneira, né? E precisava ter um calçado firme justamente, né? Um calçado assim bem rústico justamente para se manter firme, né? No momento em que um mensageiro traz notícia de que Iavé venceu a batalha por seu povo e a paz reinava. A palavra paz, meu irmão, no livro de Efésios, Paulo cita ela 8 vezes, mesmo ele tendo usado uma metáfora militar nas palavras que eu coloquei antes, né? Ele fala em paz 8 vezes no livro de Efésios, porque Paulo nos ensinava a proclamar o Evangelho usando, né, as bases bíblicas e práticas cristãs. Então ali foi apenas um vislumbre assim para mostrar como nós devemos nos portar. Já aconteceu comigo, claro que meio a título assim de brincadeira, né, de eu ver um irmão sem Bíblia,
e chegar a ele e perguntar: ô irmão, bom dia, como é que estamos? Tudo bem? Feliz sábado. Onde está a Bíblia, irmão? Ele, pô, esqueci e tal, não sei o quê. E eu brincar com ele: como é que você consegue ir para a guerra desarmado, sem arma? Ora, a nossa Bíblia nós sabemos, né, no contexto da armadura, né, ela é a espada, então nós devemos, né, andar sempre com ela, sempre com a espada, armados para qualquer coisa que porventura nos aconteça. E principalmente para ir na igreja devemos também, claro, levar a nossa Bíblia para ali estudarmos sobre a palavra de Deus. Amém? Então, Paulo quis dizer ali que a igreja deve lutar pela paz, empregando o arsenal que ela tem. Qual é esse arsenal, né? Humildade, paciência, perdão e também as práticas cristãs, né? Que é a adoração, né? Oração, a amizade entre os irmãos, que já falamos, né? Então a gente tem que se coligar para todos se coligarem a Cristo e assim vencermos a batalha e as batalhas. Então veja que neste contexto da volta de Cristo e a pregação da paz, inclusive entre os irmãos, nós devemos nos abraçar e, como eu disse ontem, fazer uma autorreflexão do nosso comportamento, mesmo sendo cristão adventista. Creia nisso, irmãos. Isso é fruto de pesquisa, não sou eu que estou dizendo. Amém? Olá! Escudo, capacete e espada. Quando falamos disso, não há como não ligar esses elementos ao contexto de batalhas. Elementos que são indispensáveis para a defesa, para a preservação, para a proteção. Portanto, acompanhe comigo o que a Bíblia nos diz a esse respeito lá em Efésios capítulo 6, versos 16 e 17. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Observe bem o escudo da fé. Quem demonstra a fé acaba desenvolvendo uma defesa, acaba desenvolvendo um escudo para se manter protegido dos ataques do maligno. E um dos elementos também que são mencionados aqui como proteção é a espada, que é a palavra de Deus, exatamente a palavra de Deus, as próprias escrituras que representam a vontade de Deus, a expressão do caráter de Deus, a palavra de Deus, que, por sua vez, geram elementos de resguardo, elementos de defesa para nos preservarmos dos ataques das hostes malignas. Que você possa estar utilizando esses elementos ao longo de sua jornada. Agora temos o tema praticando oração no campo de batalha. Estamos em meio a um grande conflito, onde, mesmo que não vejamos o mundo invisível, esse mundo invisível atinge o mundo visível, que é o mundo do qual participamos. E para nos mantermos protegidos, Deus nos concede ferramentas, e uma dessas ferramentas é justamente a oração. Não esqueça que Jesus fazia uso da oração. Jesus, em meio às suas lutas, às suas batalhas, ele reservava um local, um momento para estar ligado a Deus. Ou seja, nós, em meio às lutas e batalhas, também devemos reservar um espaço, um local para nos conectarmos com o Criador. Acompanhem comigo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças.
Ou seja, as nossas petições, as nossas súplicas devem envolver sentimento, não algo automatizado, algo expresso, sem um elemento racional e emocional envolvendo as nossas petições elevadas no céu. E aqui nos deixa claro de que nós também devemos colocar ações de graças, ou seja, reconhecendo a graça celestial, a bondade de Deus para conosco em permitirmos que tenhamos esse magnífico canal de comunicação com o céu, com a divindade, que é através da oração. Fazendo o encerramento do nosso estudo, nós estamos em meio à batalha. Porém, nós não vamos sozinhos para essa batalha. Nós temos à disposição do povo de Deus a própria proteção do Salvador, mas Ele nos concede ferramentas e nós estudamos aqui quais são essas ferramentas que são mencionadas lá em Efésios. Quais são os elementos, a vestidura que compõe toda a armadura de um cristão. E essa armadura é uma armadura protetiva. Mas para que o povo de Deus, o exército de Deus, se saia vencedor, a lição deixa muito claro de que é necessário que harmonia, bom entendimento entre esse exército. Porque a desarmonia, a controvérsia, a dissensão, a discórdia não geram bons resultados, não irão tornar o povo de Deus vencedor em meio a essa batalha. Portanto, que a conexão com Deus e com o próximo, a harmonia de relacionamento, interesses, ideais centralizadas em um único Deus e Salvador esteja presente na mente do exército de Deus. Que somos nós, o povo de Deus, defendendo os seus interesses. Que isso esteja bem fixo e definido em sua mente. Que você pertence a um exército vitorioso, a um comandante que te fornece toda a armadura necessária para que você saia vencedor, para que você e sua família se saia vencedor, que a mão de Deus esteja estendida sobre você. E nos encontramos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Querido Deus, obrigado por seres justo e por nunca desapontares aqueles que confiam em Ti. Ajuda-nos em nossa falta de fé, por favor. Ajuda-nos a confiar, em nome de Jesus. Amém.